Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá, né? Vamos começar hoje falando de concentração, ou melhor, das concentrações das soluções. Aí a gente tem concentração comum, densidade, molaridade, várias concentrações. Um assunto super importante. Então, vamos lá, vem comigo para a gente ver isso aqui bem direitinho. Tranquilo? Chegando, olha aí. Pessoal, quando a gente fala de concentração, lembre, tá? Soluto e solvente. O soluto é o que está disperso e o solvente é o dispersante. Lembrando que geralmente o solvente ele vai estar em maior quantidade, exceto se for água. Se for água, sempre vai ser solvente. Água é solvente universal. E a gente tem a soma dos dois, dando o que a gente conhece como solução. Para que não confunda durante todas as questões que você fizer, soluto você coloca como ST, solvente SV e solução SC cedilha. Por que isso? Porque, por exemplo, quando a gente fala de concentração comum, pessoal, o que é a concentração comum? É a chamada concentração em grama por litro. Guga, e o que é concentração comum em grama por litro? É quando você divide a massa do soluto em cada litro de solução. Então, lembre-se, tá? A massa deve ser em grama e o volume da solução deve ser em litro. Por exemplo, eu coloco 10 gramas de suco, aquele sucozinho de pó, em 1 litro d'água. Então, eu tenho uma concentração de 10 gramas para cada litro de solução. Eu tenho também outra relação bem importante para a gente aqui hoje, que é a densidade, também chamada, né, pessoal, de massa específica. Olha, a densidade já é uma relação onde eu tenho o quê? A massa da solução pelo seu próprio volume. Guga, tu pode dar um exemplo? Posso. Se eu lhe digo assim, a densidade da água é 1 quilo por litro, o que é que eu estou lhe dizendo aqui? Que 1 litro de água pesa 1 quilo. Se eu disser a você a densidade do elemento químico ósmio é em torno de 22,4 quilos por litro. O que é que eu estou lhe dizendo? Que se eu tivesse 1 litro de ósmio, ele pesaria 22 quilos e 400 gramas. Então, a densidade me dá o quanto aquele volume pesa. Existem substâncias mais densas e substâncias menos densas. Outra, muito importante, é a concentração em quantidade de matéria. Guga, é a concentração em mol por litro, é? Muito bem. Quando eu falo de quantidade de matéria, eu estou falando nada mais, nada menos do que a minha concentração em mol por litro. Então, pessoal, quem é a molaridade? Quem é a concentração em quantidade de matéria? Número de mol do soluto, número de mol do soluto em cada litro de solução, o volume da solução em litro. Então, por exemplo, se eu chegar para você e lhe disser, olha, pessoal, eu tenho uma solução 2 molar de ácido sulfúrico. Um exemplo, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho 2 mols de ácido sulfúrico em 1 litro de solução. Se eu disser a você, olha, eu tenho uma solução decimolar. O que quer dizer que eu tenho uma solução decimolar? É que eu tenho 1/10 de mol por litro. Centimolar, 1/100º de mol por litro. Milimolar, 1/1000º de mol por litro.
Guga, e se eu quiser relacionar essas três aí, essas três concentrações, como é que eu faço? Pessoal, a gente faz por regra de três, ou então a gente pode fazer por uma expressão bem conhecida, tá? Que é assim, ó, concentração igual a molaridade vezes mol. Ou ainda podemos enriquecer um pouco essa relação matemáticazinha aqui para você. Se você quiser trabalhar com fórmula, não tem nenhum problema. Guga, o que é título? Ah, muito bem. O título, ele pode ser em massa ou pode ser em volume, tá certo? Qual é a diferença? Pessoal, título, se for em massa, é dividir a massa do soluto pela massa da solução, que é o soluto mais o solvente. Então, por exemplo, se eu tiver 20% em massa, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho 20 gramas de soluto em 100 gramas de solução. E se for em volume, Guga? E se for em volume? Bom, boa pergunta. Mesma coisa, o título em volume é o volume do soluto pelo volume da solução. Por exemplo, se eu tiver 20% em volume, como é que eu tenho? Eu tenho 20 litros de soluto em 100 litros de solução. Pode ser 20 ml de soluto em 100 ml de solução. Lembrando uma coisa fundamental, vou botar até aqui um olho para você não esquecer. Título é adimensional. Oxê, o que quer dizer isso, Guga? Não tem dimensão, não tem unidade. Você não tem título, não tem grama, miligrama, nada disso. O título é uma relação onde eu tenho o quê? Uma porcentagem ou uma percentagem, né? Então, por exemplo, se eu quiser também, eu posso dizer, ó, que densidade vezes porcentagem vezes 10 é igual a molaridade vezes mol. É outra expressão matemática que ajuda muito na hora de resolver uma questão de vestibular. Então, pessoal, essa foi a nossa, o quê? Nossa relação. Agora vamos para a questão, certo? A questão traz assim: o ácido nítrico que pesa quanto, pessoal? 63 gramas por mol, tá? Tem aplicações em laboratórios clínicos ao ser utilizado para preparar amostras biológicas através do método de digestão ácida. Aí ele diz, ó, essa aplicação permite a análise de elementos, traços ou metais pesados presentes nas amostras, ao decompor a matriz biológica e ao permitir a quantificação precisa desses elementos. Uma garrafa desse ácido apresenta 53%. Isso é o título. 53%. Com a densidade de 1,33 gramas por centímetro cúbico. Olha aí, ele está juntando. Qual a quantidade de matéria? Ele quer em mol por litro do ácido nítrico na garrafa. Pessoal, nesse caso, eu sou a favor de fazer direto pela fórmula, tá? Onde você faz aqui, ó, molaridade vezes mol igual a densidade vezes porcentagem vezes 10, que é o fator de correção. Então, quem é a molaridade? Eu estou louco para saber. Quem é o mol? 63. Quem é a densidade? 1,33. Quanto é o título? 53 vezes 10. Quem é a molaridade, Guga? Bem próximo de 11,2 mol por litro. Você vai lá e marca 11,2 mols por litro. Guga, tem outro jeito de fazer? Pessoal, em química tem sempre outro jeito de fazer, não é verdade? A gente pode fazer agora. Vê bem. Ou, se eu tenho 53%, eu tenho quanto? 53 gramas do ácido nítrico em 100 gramas de solução. A minha densidade é quanto? 1,33 gramas de solução
em cada 1 centímetro cúbico de solução. E aí, a gente agora pode fazer o quê? Eu não tenho 100 gramas de solução? Tenho. Então, veja, eu tenho 53%, que é 53 gramas, em cada 100 gramas de solução, certo? E tenho 1,33 gramas de solução em cada 1 centímetro cúbico de solução. Só que eu estou trabalhando com quanto de solução? Com 100 gramas, certo? Então, 100 gramas de solução que está para X, não é verdade? Então, quem é X, pessoal? X vai ser 100, olha que conta trabalhosa na hora de uma prova. 100 dividido por 1,33. Isso aqui vai dar bem aproximadamente 75,2 centímetros cúbicos. Tá certo? De que, pessoal? De solução. Só que eu tenho que, vou mudar até de cor, viu? Ó, 1 mol é quanto? 63 gramas, né? Que é do ácido nítrico que ele me deu. Como eu tenho 53, custava nada ele ter botado um múltiplo, né? Aí vê outra conta insuportavelmente chata. Google é difícil? Não, mas é chato de fazer. Aí eu concordo com você, que aqui vai dar bem próximo de 0,84 mols. Mas ele quer a molaridade, né? Então é quanto? 0,84 dividido por quanto, pessoal? Por 75 vezes 10 a menos 3 do litro. Porque você vai ter 0,84 dividido por 75 vezes 10 a menos 3. Isso aqui dá aproximadamente 11,2 mol por litro. Dá igual. Então, você escolhe qual caminho você quer fazer. Ou esse direto, ou faz pela regra de 3. Não é legal? Gostasse? Legal, não foi? Eu sei que foi legal. Segue o canal, segue o canal, segue o canal.